É. Ele que puxou o filme, pô. O Cláudio, ele puxa e não vem mais. É o Cláudio. Ele vem pro café só. Tô transmitindo, hein? É verdade. Vou ver o que acontece, tô transmitindo. Vou avisar o Cláudio que tem café. Isso fica onde, Xing? Pela tua página do Facebook? Se você entrar no meu perfil do Facebook, eu tô testando, peraí. Peraí que eu também não conferi, porque eu tenho que abrir pelo celular para ver se isso funciona. Desse jeito. Com outras pessoas. Ah, tá. É no meu perfil mesmo. Se você entrar no meu perfil, tá lá uma postagem ao vivo e as nossas 4 carinhas lá ao vivo. Olá, pessoal! Olá, mundo! Olá, mundo! Estamos ao vivo para o mundo. Então... It's alive! It's alive! It's alive! Eu sempre quis fazer essa piada. Não achei, Xing. No seu perfil, tá? No meu perfil. Eu tô aqui, acabei... Ah, peraí. Opa. Atualiza aí. Atualiza o meu perfil que você vai ver. Peraí, não estava atualizado aqui. Vamos lá. Por que fica a câmera do lado? Oi? Por que fica a câmera do lado? Cheguei no seu perfil. E aí, conseguiu achar, Ricardo? Achei. Beleza, aí, tá vendo? Eu, você, a Márcia, a Tainá. Tem um pouquinho de atraso, obviamente, né? Mas. É muito louco, porque eu tô vendo pela tela e aí com a tela do lado do Facebook. Então, do Facebook. Peraí que eu tenho que silenciar o celular. Nossa Senhora! Já tem... Deixa eu ver. Não, tem eu e você assistindo. Show. Ai. Tem duas pessoas. Agora aumentou, hein? Agora foi para 4. Ai. Nossa, eu tô com delay aqui, porque eu tô me escutando no Facebook, escutando ao vivo da live, tá uma confuso. Originalmente é o mais rápido. Ai. Vai ter que escolher, não vai dar pra... Tem que silenciar o do Facebook aqui. Vamos testar aqui. Se eu mandar Aí que entrou! Cláudio chegou! O dono da live. Viu que tinha café! Ele viu que tinha café! Vocês estão ouvindo? Sim! Boa! Ó, se arruma e passa... Ô, Cláudio, se arruma e passa perfume aí que o Xing começou a transmitir pelo Facebook também. Mentira! Cara, isso é que tem duas ao vivo para... Deixa eu pegar tudo. Cara, tem 12 pessoas logadas nesse momento. O pessoal que está chegando. Nós somos amigos e amigas de Bertioga e vamos tecer nossos comentários extremamente embasados sobre o filme O Poço. Ô, Xing, põe o link nos comentários para quem estiver no Facebook e que quiser entrar para também. Quem quiser participar, peraí, tá no primeiro comentário. Boa. Tá aqui, Cadu mandou um abraço, Maurício mandou um abraço. Aí, ó. Viram o filme? Sim! Então, eu tô na mesma situação no treino. Eu vi faz tempo, né? Dormi num pedaço, então... Eita! A gente viu não logo depois que saiu, mas a gente viu uns dias depois, então faz um tempo já. Mas eu também vi algumas críticas, se eu lembrar, enquanto a gente for conversando de alguns símbolos que as pessoas falaram, então... eu cheguei também a ver algumas coisas, ler algumas coisas também sobre o que falaram do filme. Bem legal. Sim.
Até da possibilidade dele de ter uma continuidade. A Vilma tá vendo, gente. A Vilma postou um comentário. Vamos buscar. O quê? É que apareceu pra mim. Vilma colocou um comentário no post de Xing. Que eu não sei se eu colocar aqui, se eu vou sair. Ela escreveu... Será que se a gente conseguir copiar e colar? A Vilma disse que isso vai sair porque não viu o filme ainda. Volta, Vilma. Aqui, apareceu o comentário aqui embaixo. Acho que agora sim. Por que ele escolheu esse? Não cabe mais na cabeça. Isso, foi buscar o chapéuzinho? Eu tenho um chapéu melhor. Sim. Nossa, tá bem. Ai, meu Deus. O mago. Eu tenho esse aqui, ó. O mago. Aê! Não cabe mais, cabeça cresce na quarentena. Aí, ó, eu tenho esse aqui, ó. Muito bom. Eu quero ver. Vamos bloquear a live daqui a pouco. A gente vai assistir, eu não estou entendendo nada. A gente vai assistir o filme ou a gente já vai começar falando? Não, a gente vai começar já a falar. assistiu o filme. Opa! Não, parte do princípio que todo mundo já viu. Mas a gente vai assistir? Vai? Não. Não vai. Ah, tá. Não, a gente só vai comentar. Não, até porque essa transmissão ao vivo no Facebook não ia dar certo, não. E a gente ia tomar um processo aí, né? Ia dar um strike. A gente consegue comentar sem spoilers. Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que definir entre a gente. A gente consegue comentar sem spoilers. É difícil. Difícil, hein? Difícil. Tudo bem, então. Então tá valendo spoiler. Spoiler à vontade. Thiago de spoilers. Não, é deixar claro para quem estiver participando que não viu o filme ainda que contém spoilers, né? Contém spoilers. Ou vocês fazem com o nosso querido Vilma, que falou que não tinha visto e vai ver depois. Ou você aceita os spoilers, beleza? É muito doido, porque, assim, claro que a experiência de assistir sem spoilers é sensacional, né? O final e tal. Mas eu acho que mesmo sabendo o final, como ele é interpretativo, ele não estraga toda a experiência. Mesmo com os spoilers, vale a pena. Quem não viu e quiser, mesmo participando desses spoilers, vale a pena assistir também. No entanto, que vale uma revista, né? O filme, ele traz. Você quer pegar detalhe. O que a gente assistiu? Porque a gente também foi assistir. O que a gente estava assistindo? O que queria dizer tudo aquilo? E sim, eu estava vendo uma entrevista do roteirista. Ele falou que ficou tão aberto assim, que tem a possibilidade ou de gerar uma continuação ou de gerar uma série na própria Netflix. Do Poço virar uma série. Olha só. O que vocês acham disso? Dá medo ou dá esperanças para vocês? Eu tenho medo de certas continuações. O problema da série, a continuação, assim, também é difícil ter uma continuação de um filme tão boa quanto o original, né? Mas acho que eu tenho mais medo da série. Porque a série, ela sempre começa com uma obra aberta, né? Com a possibilidade de ter o segundo, terceira temporada e tal. E aí depende muito da audiência. Tem quantas séries que a gente começou a assistir que pareciam ser bem legais, mas que não davam audiência e acabaram do nada, sem explicação, sem nada. Sim. Então, é complicado. Pode falar, Tainá. A minha questão com o Poço é justamente porque é super interpretativo, né? E aí ter uma continuação, eu acho que quebraria um pouco com isso, né? De você procurar os signos e querer saber o que aquilo quer dizer, ter uma interpretação sua, aí vai virar uma coisa explicada que quebra um pouco com
com o jeito mesmo do filme, né? De você ficar tentando buscar um sentido e tal. Mas você não curte essas nuances a fundo, assim, você acha que isso quebra? Eu curto esse aprofundamento, tipo aquelas referências que eu não fazia ideia, eu falei, então isso é isso, isso é isso. Não, então, mas aí eu gosto de ver as pessoas, né, procurando, sabe? Eu gosto muito não o diretor explicando. Eu gosto muito disso que a gente está fazendo. Sim, sim. Que tem um pouco de especulação, que tem um pouco de criação nossa, do que é as coisas da nossa cabeça e tal. Eu gosto cada um enxergou, né? É porque não precisa ser, tipo, tudo mastigado, né? Depois, quando virar tudo mastigado, a coisa não tem o mesmo peso, eu acho. Eu tava pensando em dar vários dessas aí, já aqui. Então, vai lá, então. O Cláudio falou que estava travado na garganta. A gente tem que já posto nenhum filme para votação, ele precisou falar. Eu preciso falar sobre este filme. O Cláudio sugeriu o filme, estava engasgado com ele. Justo. Quando eu vi, acho que foi o Xing que postou, e alguém comentou, e eu fui ver, tava na primeira semana da quarentena. Eu falei, eu não vou, eu estou sentindo que eu tô no posto, eu vou assistir essa coisa? Em nome de que a pessoa faz isso? E aí uma pessoa pega e comenta que puta, da hora. Daí a Fernanda, o Xing postou e a Fernanda comentou. Falei, não, tem isso também, né? O quanto de feliz foi de ter saído nessa época, né? De ter lançado. Coincidente. Mentira, eu até coloco fé, mas tem coisas do destino mesmo que coloca. Imagina que a produção começou. Imagina que a produção começou 2 anos e meio atrás, a produção, né? Eu já sabia da pandemia, certeza. Já. Assim, eles estão mancomunados com o laboratório da China, né? Que lançaram o vírus junto com o filme. Aquelas histórias malucas. É tudo um conluio. Mas o que a Tainá falou, que eu acho o negócio da série, do perigo da série. Eu acho que às vezes é um desrespeito lançar uma série que não acaba nunca. Você tem que respeitar a figura, ela tem tempo de vida, sabe? Acaba o tempo de vida. Aí você pega e lança um negócio de 47 milhões de horas, pra quê? Respeita o telespectador. 10 temporadas, né? 10, 12 temporadas, um negócio que não conclui nunca, né? É um absurdo isso. É um absurdo. Dá liberdade. Isso daí é relacionamento abusivo que o cinema faz. Relacionamento abusivo. Vamos lá, partindo do Cláudio e suas travas na garganta. Sobre a primeira. Para a gente não embolar muitos assuntos, a gente pega uma primeira coisa, reflete um pouco, aí vai trocando. Senão uma mesma pessoa fala por muito tempo. Eu tava pegando minhas anotações aqui. Só pra tudo ficar na garganta, hein? Algumas anotações. Nossa, eu vou pegar aqui aleatoriamente, tá? Daí eu só jogo e vocês falam. Nossa, da onde que era aquele rapaz do Acre lá que sumiu e o quarto todo tava. Eu consegui aqui. Esse é o Cláudio. Se um dia o Cláudio sumir, vai passar uma luz infravermelha. As anotações, tudo anotação do filme lá. Dá pra ver? São todas as anotações sobre o filme lá na cama dele. Pronto. Mas vamos jogar então um tema aqui e a gente vai falando. Pode ser? Vai lá, pode começar. Tem chance de mais alguém entrar? A galera vai chamar né? Vai jogando. Basicamente, vamos falar de um assunto que cabe a todo mundo. Comida, né? Certo? Certo. Sim. É doido falar de comida, porque é daquelas coisas que a comunicação trata de uma maneira muito simples. É nada raso na comunicação, né? Pelo fato básico de que todo mundo come. O que desmembra, o que é, ele é a linha do... Sabe, é o que segura o elevador, é a comida, né?
E aí, vamos dizer assim, que ele vai nortear de início ao fim o filme, então ele é base para tudo isso. Agora, o que eu queria falar, né? A gente não tem total noção do quanto... A gente não tem mesmo porque não... Você não saiu, porque você tá aqui, a câmera tá a gente não chega a alcançar o quanto a alimentação é uma questão norteadora para tudo na vida, né? O quanto a alimentação está ligada à política hoje. O quanto a alimentação está ligada ao meio ambiente. O quanto a alimentação está ligada para tudo. E acho que o filme, ele traz... a escolha dele de trazer esse, vamos dizer assim, os cabos do elevador serem os alimentos, é muito bem sacado. É muito bom. É certeiro. Não, eu acho ainda que a comida tem essa coisa de, pelo menos do modo como a maioria de nós entendemos, de manter a nossa humanidade, né? Aê, Amanda! É muita tecnologia, gente. Manter a nossa humanidade, né? Qual a página dele? É muita tecnologia. Tem um Zeco aí, pessoal. Televisão. É meu. Eu tô melhorando. Algum Face aberto aí também? É o meu. Dá um delay, né? Tá um delay também, tá atrasado para mim. Falar em comida, melhorou. Tá tudo certo agora. Vou pedir uma comida aqui rapidinho, tá? O Cláudio levantou a questão do papel da comida no filme, né? O quanto a comida é impactante nos nossos processos humanos, né? Desde a produção, o consumo e até a sobra, o descarte, né? Então, porque a comida é esse elemento que está presente no elevador, de fato, né? E aí eu estava acrescentando que a comida acho que tem essa simbologia de manter a humanidade, né? Porque imagina alguém recluso e tal, a única coisa que é oferecida lá pela administração é a comida. Então você pode escolher uma comida, né? Sim. Além do objeto e tal, que a gente vai falar isso mais para frente, tem essa coisa da gente de escolher uma comida, né? Então... eu acho que é de lembrar dessa coisa da humanidade e tal, através da alimentação. Sim. E puxando esse lance, né, que você pede uma comida, né, uma das discussões que eu vi pela internet é que, teoricamente, se tem o prato favorito de todo mundo, dá para todo mundo comer. Todo mundo comer? Um prato, não é tipo uma porção, como aquela moça sugere mais tarde. Mas se cada um comesse o seu prato favorito, todo mundo comia. É a real, né? É a real. A gente tem condições... Mano, presta atenção. Estamos prestando atenção. Pode falar. A gente tinha uma receita básica de terra, semente e água e luz, né? Tudo isso aí, na mão, há muito tempo. No Facebook dele. Só que a gente tem dentro das nossas bolhas, pelo menos, né? A clara perspectiva de que hoje isso é muito mais possível do que é. Parece que a mesma receita que a gente tinha antes da pandemia, hoje parece que a receita ficou óbvia, né? Parece que alguma coisa aí, tipo, ir ao mercado é arriscado. Você tem várias armadilhas no caminho. Sabe aquele joguinho do jacaré? Você tem que pular o jacaré, você tem que colocar máscara, daí você tem que fazer esse negócio, você tem que fazer... Sabe? É passo álcool, não. O outro tá com a máscara no queixo. É muita armadilha até você conseguir acessar o seu alimento hoje. E essa coisa da receita na mão é básico, né? A gente só não tinha isso na cabeça, do quanto, se você tem um pedacinho de terra ou um vasinho, você colhe alface. E isso do prato favorito é óbvio, até é muito generosa com a gente. Ela é fantástica. A natureza é de um nível de generosidade que a gente não calcula. Então, essa discussão do que alimento tem para todo mundo e que é a ignorância humana que não permite que a gente acesse também a isso, como a gente não acessava a receita terra, semente, água e luz,
Isso é brutal no filme também, né? É muito forte. Eu acho que tem duas coisas nisso. Uma primeira é da gente pensar em... Opa, tem um áudio vazando. Tem uma coisa do excesso de disponibilidade de alimentação, né? O que você faz quando você tem muito? Você reconhece que você tem um privilégio? Essa é uma boa pergunta. É verdade, é verdade. Por quê? Porque a outra questão que é amarrada com essa, você tem dimensão de quem é todo mundo? Porque uma das coisas curiosas é que ninguém sabe quantas pessoas tem no poço. Não sabe nem a quantidade de andar, né? Não sabem nada. Não sabe nada. A única coisa que aparece ali é aquela disposição de alimentação, toda aquela diversidade e tal, que está além das necessidades, né? Só que não sabe quem vem depois, né? E não se importa também, né? Com quem vem depois. Não, e eu acho que tem isso também. Será que as pessoas têm dimensão de quem é todo mundo, tipo, da quantidade de pessoas? Porque é isso, se depender simplesmente, sei lá, se a gente pensar que a natureza que está ofertando, ela oferta mais do que a demanda. No entanto, que a população humana, ela está aumentando. Ela foi aumentando, né? Existiam X pessoas e hoje existem muito mais pessoas. Tudo bem que no mundo moderno ainda tem as questões de medicina e tudo mais, né? Mas é isso. Se você pensar antigamente, na época pré-histórica, era muito mais alimento do que pessoas, ou seja, o suficiente para as pessoas se multiplicarem. Só que ninguém tinha dimensão de quantas pessoas tinham. Não, e eu acho que nem hoje a gente tem, né? A gente sabe que tem gente que não tem acesso e tem gente que tem muito acesso à comida, mas você pensa sei lá, que existem, sei lá, 2 bilhões de pessoas no mundo, sei lá se é mais, se é menos, mas a gente não consegue acessar esse número, sabe? A gente não consegue entender quantos são bilhões. E aí vem essa coisa de... Eu ainda acho que no filme essa situação é muito mais louca, porque, assim, as pessoas sabem, sim, porque a cada mês isso é trocado, elas trocam de andar. Então, e é aleatório, né? Ninguém sabe muito bem para onde vai, mas elas sabem que um mês elas estavam nos andares com um número menor, que tem uma fartura de comida, e que depois, no segundo, no terceiro mês, elas foram para um lugar que a comida era escassa e quase não chegava. Então, elas sim percebem que essas posições, elas são periodicamente trocadas. Então, você tem a consciência de que quando você está em cima, tem uma fartura. E aí vai a ganância do ser humano, de que, pô, eu estou lá em cima e eu sei que tem gente que... amanhã eu posso ficar lá embaixo. O cara não tem nem a consciência de que, olha, então eu vou comer o mínimo para me satisfazer, porque eu vou deixar para as pessoas lá de baixo, né? Então, acho que no filme mostra isso também, né? Sim, e quando acaba virando egoísta quando está na posição privilegiada. Sim, e quando isso acontece, né? Quando a segunda parceira lá do protagonista chega e ela tenta fazer essa manutenção no sistema, eles só conseguem por meio da ameaça, né? Por meio da violência, de alguma forma, né? Então... Ela até tenta, né? Ela até tenta fazer de uma forma organizada, sem resultado nenhum, e aí ele vai vamos na porrada, então. Sim. Essa diferença que para eles é estipulado, acho que em um mês, né? Depois de um mês. Eu acho que cada mês troca uma. Essa é a grande diferença, né, da sociedade. As coisas são muito prontas para ficarem e para manterem. A Amanda tá aí observando, mas eu sei que tá fervendo. Gente, eu tô tentando me acostumar com a tecnologia. Achei um lugar, estou conseguindo ouvir todo mundo só agora. Estou me adaptando. Mas eu tô ouvindo tudo. Daqui a pouco eu faço as minhas contribuições. Mas num ponto que eu acho que a Amanda colabora pra caramba pra gente, com a formação dela, é por conta do fato da gente não ter assim um mês, né? As coisas são formadas, são feitas para que cada um fique no seu andar. Então a burguesia continue no seu andar, o pobre continue mais pobre.
enfim, as coisas não são não acontecem de mês em mês, né? Poderia ser, inclusive, enfim, jogando para o universo aí uma ideia. Mas não é, né? Não é. Eu acho que essa personagem que vocês dizem que ela era ex-funcionária, né? Ela, para mim, quando eu vi o filme, ela simboliza bem uma ingenuidade, na verdade, de uma pessoa que acha que é possível que as pessoas vão. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu interpretei assim, que é possível que as pessoas sejam solidárias organicamente, que elas sejam racionais ao ponto de entenderem que se a regra está clara e, enfim, se tem comida para todo mundo, o prato preferido de cada um está lá, ela achar que isso vai acontecer automaticamente. E não é o que acontece, não é o que acontece no mundo, né, também, assim, de alguma forma. Eu lembrei muito dos milionários, né, tipo, como é que você vive num mundo com tanta miséria e onde existem milionários, né, pessoas que têm um extremo, elas não precisam daquilo, elas não precisam comer daquela forma. Eu lembrei muito da imagem quando o banquete está novo e ele chega lá nos primeiros andares, as pessoas ainda assim, elas mergulham, se jogam e se afogam, né, naquela comida. Pisam em cima. Para mim, eu imaginei, tipo, essas pessoas muito ricas andando com um Porsche, tendo 20 na garagem e ficando com 1 milhão de pessoas e essa coisa bem, bem do excesso, assim, e da irracionalidade também, porque eu nem sei se é possível sentir prazer dessa forma, se você tem tanta coisa o tempo inteiro oferecida dessa forma. Enfim, ficou muito claro para mim, tipo, gente muito rica, muito milionária, se afundando, assim, na nossa realidade, talvez elas se afundem aí no luxo, né, no prazer material, enfim, sei lá. Estou pensando alto aqui, acho que nem era exatamente disso que vocês estavam falando. Não, sim, ele traz muito isso, e é o que o Xing tinha mencionado também, né? É o jogo do excesso e do escasso, tá exposto ali. E puxando a mulher da administração que entra, também rola uma discussão de como a administração não sabe das coisas, né? Eles não sabem, nem eles que teoricamente deveriam saber, sabem o que está acontecendo lá embaixo. Eles só preparam o banquete e esperam que esteja tudo correndo bem, assim. Esse não sabe, vamos combinar uma coisa assim, tipo, pro final, cada um dá o seu final, a sua versão do final. Tá. Porque, para mim, a minha versão que eu vou guardar para daqui a pouco, olha, eu tô aprendendo a fazer carnezinha. Já vamos pro final. No próximo bloco. Esperem aí. Não saia daí. Eu acho que no final fica legal essa parte. Porque, para mim, isso é muito, muito crasso, assim. Eles não sabem. Eles não sabem. Então, é o que eu assim, claro que o chefe deve saber, assim, mas a mulher, porque ela é a mulher que entrevista, né, o protagonista, né, quando ele entra, ela tem a visão de que ela tá fazendo o trabalho dela, que tá tudo correndo super bem. Então, quando ela se voluntaria, ela fala, não, vai ser uma experiência para mim, né, vou ver como é lá e vai estar tudo bem, porque a gente tá fazendo o nosso trabalho, e vai ser uma experiência, porque eu já tô quase morrendo mesmo, então eu acredito no que eu trabalho, então eu vou para lá. E aí, quando ela vê, tipo, não é nada do que ela tava pensando. Não, essa personagem é foda pra caramba, desculpa, é boa pra caramba, porque ela representa muita gente, né, velho? Ela representa muita gente. Se a gente pensa que no capitalismo como sistema e a máquina, enfim, ela é a engrenagem da coisa toda. Então, essa traz toda uma relação de pensamentos do seu trabalho, da sua função, entende? Como muita gente só enxerga a função como aquela caixinha que eu entro e saio dela. Agora, nesse determinado momento, eu entro, começo a trabalhar e saio dela. Agora não é mais trabalho, minha vida pessoal. Acho que questionável isso. Mas é um retrato, sim. Eu acho que é um puta retrato. E de uma bela fatia da galera, cara. Essa senhora. Sim.
E sabe que eu estava refletindo também, assim, até que ponto as pessoas que estão lá nos andares superiores, elas têm essa referência de privilégio mesmo, porque o poço, eles falam que é uma prisão, né? As pessoas vão lá ou como punição, ou elas vão porque para cumprir um período e receber um diploma, certificado, né? Um certificado. E esse certificado deve ser para que em outro lugar essa pessoa tenha uma vida melhor. Então ninguém está ali simplesmente por relação de privilégio, né? E talvez seja por isso que as pessoas que estão também nos andares superiores tenham o ato de atacar comida, né? Porque assim, naquele momento, ela assim, independente do andar que você está dentro do poço, todos são prisioneiros ou estão dentro da mesma condição de não ter escolha, né? Ninguém tem escolha, tá todo o andar número 1 e o andar número 333 lá, que é o último, eles têm a mesma, são escravizados da mesma forma. A diferença é que a comida chega para alguns e não chegam para os outros. Então acho que não, tem um mínimo lance de escolha, né? De noção de privilégio. Talvez assim, é muito de quanto o ser humano que se vê numa posição que tem um mínimo de privilégio, o quanto que ele passa a ignorar a quem não tem, ou ele acredita que não tem esse privilégio. Né? Porque, na verdade, todo mundo está dentro de uma prisão. Sim. Eu acho que... Eu nem sei se quem está na prisão está exatamente numa classe muito mais alta, embora represente isso. Né? Porque é isso, o que o filme mostra é que as pessoas mudam de andares, né? Até o artifício do roteiro, para caber isso dentro da hora e meia do filme, né? Mas se a gente pensar em muitas estruturas sociais, o rico, ele já nasce rico e morre rico, né? Ele não muda de classe social. Não tem a troca, né? Não tem a troca. Raramente existe a troca de andar. Diferente, talvez, de uma parte da classe trabalhadora, né? Que pode ascender socialmente, né? Ter oscilações sociais durante a sua vida, né? Então é isso. Quem está nos primeiros andares é muito mais o pequeno comerciante que se acha o milionário do que o milionário de fato. Né? Porque o pobre de direita lá, que está lá em cima também, ele tem um mínimo de privilégio e acha o dono da cadeia de produção toda, né? E a comida nem é dele, né? Na verdade, ele está recebendo isso também, né? Ele só tem o privilégio... ele só está tendo o privilégio de escolher primeiro, né? Dele pegar, de chegar com um pouco mais de possibilidade de escolha para ele, né? Agora que eu vi que tem uns comentáriozinhos aqui, achei legal. Assim, fala, Xará, Manuel Cláudio. Eu vou fazer essa daí rapidinho, tá? Quem mais comentou aqui? O Ricardo falou lá. Olá, Ricardo. Dá para aparecer, ó. Dá pra... Está no Facebook. A Vilma mandou beijo para todo mundo. Tá saindo porque não viu o filme ainda, senão a gente acaba dando um abraço para ela. Cadu falou que a Vilma é amiga, uma querida, uma vizinha. Comenta aqui do lado. Boa live para vocês, a Vilma falou. O Ricardo mandou o streaming, que eu acho que é o código do bagulho aqui. O Rogério mandou o streaming. A Tami, querida, a poeta. Falou que gente, Cláudio, muito blogueirinho. Tá. Ele vai ver os comentários. E o pior é que é o blogueiro atrasado, Amanda, porque isso aí aconteceu há quase meia hora atrás. Faz tempo, é verdade. E é isso. E a Marta também tá de olho e ouvido na gente. Ela saiu. Um beijo, seguimores. É que a gente tava no mesmo quarto, então tava meio difícil. A Márcia, ela tá acompanhando ao lado da Tainá, só que a conexão dela tá muito oscilante. Então ela não tá mais aqui, não. Não, ao lado aí na sua casa. Ah, sim. Né? Então, como ela estava muito oscilante, ela está só assistindo a gente, mas está acompanhando, sim. Sim, eu falei que ela não está mais aqui porque ela estava. Aí... Vamos lá, quem mais? Quem mais que estava na garganta do Cláudio desesperado? Vai, Cláudio! Qual é o Cláudio fez anotações, eu estou me sentindo assim, muito incompetente. Tô me sentindo assim. Vários papéis.
despreparada para esse momento. Eu me senti despreparadíssima agora. Eu tô super feliz que ele fez isso para organizar aqui, porque muita gente assistiu faz muito tempo, então não lembrava de detalhes. Então, tô super feliz. Verdade. É mais fácil você pauta os assuntos. Então vai aí, o Cláudio e o Xing estão na mesa, então. Estão guiando, moderando aí. É isso. O que o Ricardo falou, e o Xing pontuou também, foi essa coisa que a gente tinha também falado anteriormente, da troca de classes que não acontece. E daí eu fiquei pensando que não está muito claro no filme, é o que faz que a pessoa... Quem decide e por que decide que a pessoa muda de andar? Eu não vi, não pensei sobre isso. É aleatório. Não tem administração. Administração. Então, em todos os lugares que eu vi era aleatório mesmo. Eu acho que o próprio parceiro de cela lá do protagonista, que, gente, são nomes muito difíceis, então, enfim. O velhinho, eu acho que ele fala no começo que é aleatório. Trimagazi. O Trimagazi. O protagonista é o Goreng, Trimagazi, né? óbvio. É óbvio. Eu não sei, eu fico pensando se é isso, para mim, administração, a gente pode colocar como o sistema. Porque o sistema não muda, sabe? Quem é o sistema? Entende? Quem é a administração? Quem fiscaliza o sistema? Quem administra a administração? Então, eu vou jogar aqui, só assim, tô jogando. Eu vi muitas coisas sobre o filme, e que muitas coisas têm símbolos religiosos, então administração pode ser, tipo, sei lá, um deus qualquer, não sei. Porque nunca se fala muito da administração, só fala, é administração. Como se fosse, é Deus, porque Deus quis. Uma entidade, assim, que tem total controle sobre aquelas pessoas, né? Sim, porque exatamente, se você for parar para pensar, eles falam da administração como a gente fala, é porque Deus quis. Muito. Não, isso aí você pode viajar, pode ser assim, pode ser desde um jogo, uma avaliação psicológica, onde tem várias pessoas ali, alguém está vendo o comportamento das pessoas, como pode ter essas associações, né, de várias vidas, né, onde cada andar, cada mês, o cara tem a oportunidade de vivenciar numa determinada classe, né. Então, o que ele faz quando ele está numa classe superior? O que ele faz quando aquele mesmo sujeito vive numa classe mais lá embaixo? É a mesma pessoa, né? Cada mês é a mesma pessoa, só que ele está em situações distintas ali, né? E é isso, acho que não tem... É uma obra completamente aberta, né? Não deixa nada formatado, assim, de o que é aquilo, né? Até o título, né? Porque é engraçado que eu estava lendo, ele em português é o poço, em espanhol é o roio, que é o poço também, só que no inglês a referência não é para o poço, a referência é para a plataforma, chama A Plataforma em inglês. Então, nos países latinos, assim, eles fazem a referência para o poço, né? Que é os andares, né? Para o buraco, quanto mais no fundo, pior. E na língua inglesa, a referência é a plataforma, aquela lance que o Cláudio falou da alimentação, né? O foco é na alimentação. Um dos sites que eu vi, aí eu fui pesquisar se tinha alguma influência disso, uma das referências que eu vi é porque parece que já existe também um filme com o título O Poço em inglês lá. Mas é engraçado como essa referência do latino é para o buraco e a referência da língua inglesa é para a plataforma onde está a riqueza, né? Onde está a comida ali. Sim. Cada um olha para onde o calo aperta, né? Sim, e os pensamentos, enfim, para mim é claro cada vez mais e em várias instâncias o quanto a colonização é presente, saca? O quanto vira-lata, o quanto, né? E aí não só o sentido histórico da coisa, da colonização,
Mas o síndrome do vira-lata também pode sair. É aquilo que se é feito para você acreditar e quais são os métodos para que você continue acreditando que aqui é posto e lá é plataforma. E aí? Pra onde vocês caíram? Um monte de Na coisa. verdade, é que a gente já começou no meio do debate. Eu queria muito saber, assim, por que cada um assistiu o filme? Tipo, assistiu porque todo mundo estava assistindo? Assistiu porque alguém recomendou? Porque chamou atenção? Olha, eu você clicou no play. Na época que eu vi, foi assim, as primeiras semanas que ele estava na plataforma Netflix lá, e pelo monte de comentário mesmo, né? Comentário em rede social e tal, e aí foi muito curiosidade. Eu não tinha zero, assim, de noção do que era o filme, e foi mais pela repercussão que ele estava dando no momento. Eu quase não assisti, porque do jeito que eu tava vendo o comentário das pessoas, falando que era um negócio horrível, difícil de assistir, não sei o quê, tava me dando a sensação de que era terror, sabe? Eu falei, eu não vou ficar me assustando na quarentena, sabe? Eu já não gosto de ficar me assustando. Aí a minha mãe falou, não, uma amiga minha recomendou, vamos assistir. Aí a gente assistiu. Eu demorei para ver também, eu acho, assim, diante de todo o burburinho que surgiu, que são elementos também, né? Tem toda uma plataforma gigantesca aí de audiovisual que fez a gente ver, no fim das contas. Né? E a gente foi bem influenciado, assim. Netflix faz muito isso, né? Ela coloca o filme do momento num cartaz 10. Gigantesco que você não consegue ignorar. Exato. Tipo, assiste esse aqui. Mas eu também ouvi isso que a Tainá falou, que era um filme horrível, que as cenas eram terríveis, que era muito gráfico. E eu enfim, fiquei... E aí era bem no começo, acho que do isolamento social, né? Se eu não me engano, na época. Sim. E não queria ver naquele momento. Mas aí depois me falaram mais, assim, desse viés sociológico e político, né? Social. E aí eu assisti. Acho que foi mais uma curiosidade pelo burburinho e também para tentar entender aí qual que era as metáforas usadas da vez. No meu foi isso mesmo, foi muito medo, pânico e enfim, não posso falar o que eu pensei agora. É ruim essas coisas. Surtos leves. Não, no momento pior da vida, você pega e vai assistir um trem desse. A gente é bem louco. Pensa que tem gente assistindo Pandemia num momento desse. Eu assisti mais de um filme. Eu tive uma fase logo no começo, quando saiu o Eu também, Sig. Mas tudo demorou, entendeu? Só que foi demorado, entendeu? Eu assisti vários. Olha o Thiagão lá no fundo. Thiago! Abraço! Tá aparecendo. Só acho que ele não tá pelado. Ainda tô vendo. Ainda bem que não tava pelado, né, gente? Parece de cueca lá no fundo, assim, né? Cara, eu vi, acho que semana passada, uma notícia, uma reportagem dos casos de casamento quebrado por causa das lives, de um monte de gente descobrindo traição. Ai, que horror! Você vê as reações, ai, que horror! Adoro! Não. Teve até um famoso que foi um jornalista, acho que de Portugal ou da Espanha, e a mulher passa no espelho. A amante do cara passa no espelho e a esposa tá assistindo e tá todo mundo vendo, enfim. Nossa! Não, aí tá errado duas vezes, né? Porque tá traindo a esposa e porque tá furando quarentena. Nossa! Não, aí o cara é de terno, tipo jornal mesmo, serião e tal, só que tinha um espelho na ponta. E aí, enfim. Jesus. Que momento de divagação. Voltando. Vamos voltar. A gente... Voltando pro fundo do poço. Dentro daquilo que a gente saiu dele algum dia, aquilo que a Tainá trouxe de desmembrando, enfim, já é um pano de fundo que eu saí caçando e achei interessante a referência clara, né, óbvia,
ao Don Quixote, né? Sim, eu vi isso também, Cláudio. Justo, ajuda aí que eu posso estar falando. Inclusive... Não, e é explícita, não é? O ator, ele é parecido fisicamente com o Don Quixote, que está no imaginário do povo espanhol, né? O instrumento que ele leva é o Don Quixote, né? Cada um tem o direito a levar um instrumento, ele leva o livro Don Quixote. E ele, fisicamente, ele é parecido com o Don Quixote, né? De cavanhaquinho e tal. Sim. Ele tem tudo a ver, né, gente? Porque ele é um cara super idealista, se você for comparar ele com os outros. Ele é tipo, nossa, não, ele escolheu, tá lá. Ele achou que ele ia ganhar alguma coisa com aquilo. Para parar de fumar. Ele disse que... Ele disse que foi para ler Don Quixote e para parar de fumar. Vocês todos leram o livro? Eu não li o livro. Eu não li o livro também. Eu vi também que o Trimagazzi, no começo ali, né? Ele pode representar o Sancho Panza, ficar tentando puxar ele para a realidade o tempo todo. De tipo, não é do jeito que você tá achando. Aqui... Que fisicamente também se parece, né? Também. Assim, baixinho e tal. Não é tão gordinho, mas é baixinho, pequenininho e tal. Acho que o filme é o mais realista, né? Ele não é um filme... É engraçado. Ele se pretende ser profundo, mas ele é literal, a princípio. Eu acho que ele é um filme literal. Ele tá metendo... Tipo, ele não tá achando que é o Sancho, que é... Não, são os personagens travestidos ali. E acho que é bom isso, porque assim, a gente tem que achar que tem que ser muito cabeçudo o filme, não tem que ser tem que ser misterioso. Não, o filme, ele para mim, é uma sensação de assistir uma novela. Pode ter meandros de você assistir, tipo, mais profundo, mas ele é um filme fácil, até, vamos dizer assim. Bem, com muitas... Ele é cheio de referência interpretativa, mas não é assim, de um aprofundamento filosófico, assim, né? Olha, tem que parar e analisar. É que ele abre um leque para que cada um veja de uma forma, né? Tem inúmeras interpretações sobre tudo, assim, sobre os andares, sobre a comida, sobre o que é a panacota, sobre tudo, os elementos que cada um leva. Então, você deixa uma infinidade de janela aberta aí para interpretação. Não é uma obra completamente fechada que o diretor quis colocar uns subterfúgios para que as pessoas refletissem, né? Fica muito aberto. E aí, essa coisa do Don Quixote, que eu não li o livro, mas nem precisa ler, né? O Don Quixote é uma obra que você... Precisa. Parece que você respira e você já inspira. De tão forte que essa obra você vai ver tantas vezes na vida, desde que você nasce até quando você morre, que eu compreendo. Lógico que você vai ter a sua percepção a partir do momento que você experiencia o livro, que a história ali. Mas ela é tipo assim, nas células da gente já tem Don Quixote, mesmo que você não queira. É tipo música, sabe, aquela que pega por você estar assim, só no ambiente, né? Então o Don Quixote é uma das obras que, para mim, até por respiração, você sente ele. Mas eu queria trazer essa coisa da diferenciação do personagem, né? Realmente, literalmente, opostos, né? O do Sancho Panza, do Quixote e o protagonista. Eu também sou ruim de nome, viu? Gore e o... Goreng. Eu coloco o Gore... Eu vi em algum lugar que os nomes são nomes de comida também. Não, Trimagazzi é um agradecimento e Goreng é um tempero, os dois em malaio. Justo. Legal aí ele meio que bota nas caixinhas dos opostos, né? Sempre os personagens opostos. Porque tempera a trama, né? A ideia de colocar o idealista, né? É um Quixote idealista, aquele que tende, a princípio, nos primeiros momentos dele ali, aparecer que não vamos conversar, vamos viver... Ele leva um livro. Você só pode levar um objeto, ele leva um livro. Então, vamos crer no mundo, né? Se você leva um livro, quando você vai escrever... Vamos para um retiro espiritual. Você bota a fé. Oi? Deixa eu só voltar na coisa do Don Quixote antes de... Tudo bem, Cláudio? Sim, claro. É o seguinte... Um abraço.
Juarez, lá dos Estados Unidos, mandando um abraço pra gente. Abraço, Juarez. Juara. Força pra aí, que também eu sei que a gente sabe que não tá fácil. Sobre o Don Quixote, deixa eu ver, estou em Bertioga há uns 10 anos, há uns 11 anos atrás, eu acessei uma pesquisa, eu não lembro quando ela foi feita, mas era bem recente à época, que eles entrevistaram pessoas das diversas ciências humanas, seja exatas, da área de humanas ou da área de biológicas, eu não lembro o rol de pessoas, mas de diferentes formações, e fizeram a seguinte pergunta, para elas listarem 10 livros que influenciaram elas, tanto na vida profissional como na produção delas. 10 livros influentes. E o resultado que mais apareceu de maneira disparada foi Don Quixote. O que é muito curioso. Porque se a gente está vivendo hoje, a gente não sabe mais as coisas que tem ao nosso redor, por exemplo, o Facebook, ou qualquer outro instrumental, ou ferramenta, equipamento, que foi produzido por alguém que leu e se sentiu influenciado por Don Quixote. Depois, se eu conseguir resgatar essa pesquisa, eu compartilho lá no grupo. Mas legal. É muito curioso, de diferentes ciências, de diferentes áreas do conhecimento, o livro que foi... Mas lá na Espanha? Não, foi feita nos Estados Unidos, essa pesquisa. A Bíblia está nessa lista? Hã? A Bíblia eu não lembro da lista, mas para mim foi... Por isso que eu fui atrás de Don Quixote. Era um tanto mais novo também. E aí foi muito evidente como Don Quixote estava na maioria das listas e muito distante dos outros lugares. Né? E aí, enfim, curiosidade, né? A gente vai. Mas é um baita livrão. Quem quiser, eu tenho ele. Eu tenho ele uma versão muito boa da editora 34, que é o texto português e o texto original embaixo. Olha, que legal. É bem legal, é bem legal. Mas aí já tem dois livros, né? É a Bíblia e, para mim, o Don Quixote, os 2 livros de referências do filme. Assim. Sim. Mas voltando pro lado desse dualismo, queria provocar vocês nesse sentido. Assim, é impossível você ser idealista e racional? Porque são os dois, né? Você tem que estar dentro de uma caixinha ou de outra? Qual que é essa pegada? Porque eu vejo a utopia, inclusive, como que é uma coisa idealista, né? Como super possível. É muito real a utopia para mim, na minha cabeça. Mas dizendo assim, vou falar uma frase aqui para falar do tema, porque está muito, muito fervendo na minha cabeça. Black Mirror é muito anos 80 para mim hoje. Saca? Aquela coisa do vai acontecer daqui a pouco. Puta, a gente não virou, Black Mirror não ficou babaca perto de uma pandemia, perto do que a gente está vivendo, saca? Então, eu queria, o que vocês pensam disso? Assim, você tem que escolher entre ser idealista ou racional, Don Quixote ou Sancho Panza? Mas será que a palavra é racional? Talvez não. Não sei se é racional a palavra. E fica quieta, né? Estou aqui pensando. Uma pessoa idealista pode ser racional. Ela não é. Acho que não é. Acho que a escolha de palavras é ruim. A escolha de palavras é ruim. Talvez. Tanto idealista como realista, que acho que talvez fizesse mais sentido na sua comparação do que racional. Mas mesmo assim, eu acho que uma pessoa idealista pode ser realista. Também. Talvez se for pensar em oposto, o Trimagazzi é pessimista, né? Ele sabe que nada de bom vai acontecer lá. Talvez a palavra seja pessimista. Então, é possível ser idealista e pessimista? Eu não sei se os contrários fazem sentido, sabe? Nessa escolha de palavras que tá no próprio filme, né? Eu acho que tudo isso cabe, na real. Mas eu não caio nem... São os dualismos da vida que eu acho que eles são babacas, porque nada é dual só. Tem as nuances, e a gente ignora isso de uma maneira profissional, né? Você tem que ser bom ou você tem que ser ruim, você tem que ser magro, você tem que ser gordo, você tem que ser... Sabe? É sempre dois caminhos. Essa polarização é que é louco, né? Porque se você não é uma coisa, você é o extremo dela, né? Ninguém conta que existem vários
vários cinzas aí no meio, né? Não é só preto e branco, né? Exato. Para mim, essa variedade só funcionava com traquinas. É morango ou chocolate. Agora você não compra porra nenhuma, que você fica olhando aquele leque de bolacha, assim. Não, é muito mais fácil, muito melhor, sabe? E aí, quando você tem 2 ou 3 opções, é bem melhor. Mas em se tratar de humano, querer jogar sempre nessa possibilidade dual, me parece, além de limitante, impossível. É babaca, saca? Mas o filme traz muito isso, né? Sempre é um contraponto entre o Sancho Panza e o Don Quixote, ou às vezes com outro. Mas acho que o filme não escolhe isso, porque até o Trimagazzi tem momentos bons. Ele não é uma pessoa ruim. Ele tenta avisar. Ele não é uma pessoa ruim assim, né? Enfim. Eu li a crítica do Leandro Carnal sobre o filme, que foi uma crítica bem completa, e ele fala uma frase que é: todo mundo é educado quando está bem alimentado. Então, não é que ele tinha, quando ele estava em condições físicas e mentais favoráveis, porque ele estava se alimentando minimamente, ele foi até paternalista com o Goren, não é? Ou não? Não sei se eu tô com a memória ruim. Mas ele tem que explicar, ele explica para ele troca ali no começo, ele fala: eu te dou, se você me der algo em troca, a informação, né? Mas depois ele vai até... E aí nem sei se estou viajando muito. Não, e eu acho que até... Quando ele vai comer a carne do Goren, ele tem um negocinho ali de compaixão, de alguma forma, porque ele não... né? Enfim, tô pensando alto, assim. Não acho que o filme deixe as pessoas em lugares tão opostos, assim. Até a própria ex-funcionária também, você pode ficar com muita raiva dela, porque ela trabalhava naquele lugar, ela contribuía para aquilo tudo acontecer de tal forma como acontecia. Chegou e a comida, ela não era uma pessoa... Eu acho que até essa escala de cinza mesmo do Trimagazzi durante o primeiro andar deles é o que assusta ainda mais o Goreng quando ele se vê preso, né? Que ele fala assim: ué, eu tava conversando com esse cara até outro dia e agora eu tô preso e ele vai me comer. Sim. Sabe que eu não lembro, não tenho referência? As pessoas, antes delas assumirem de entrar pro posto, elas sabiam das condições, porque ele não vai porque ele está condenado, ele vai porque ele quer, né? Porque ele quer parar de fumar, ele quer acabar de ler o livro e tal. E parece que quando ele chega lá, ele não sabe do funcionamento, né, das coisas. Então parece que assim, as pessoas sabem que tem aquela condição, mas não sabem muito bem como funciona, né? Que ninguém chega lá eu sabendo. Acho que eles não sabem, não. Eu acho que eles não sabem bem as regras, né? Porque ele não sabe que... realmente toparia? Então, a minha dúvida é essa, assim, porque as pessoas elas vão ou sofrendo uma pena ou em troca de um certificado, aí, que eu acredito que seja alguma forma de melhorar de vida, né, tal. Então, elas vão pelo amor, ou pela dor ou pelo amor, né, assim, ou porque precisam melhorar de condição, ou porque para sofrer uma represália sobre um crime ou sobre alguma coisa. Então, ninguém vai de consciência. É uma prisão em que as pessoas têm que fazer algumas coisas que elas não sabem o que acontece, né? Minha dúvida era essa, assim, se eles tinham noção de como funcionava. Mas não, porque ele vai tomando consciência a partir do começo do filme, né? Parece que eles não sabem as regras, né? Ele sabe que ele tá lá, o que ele pode levar é um objeto e ele sabe as perguntas que ele respondeu no começo, mas ele não sabe as regras. E acho que a partir daí que starta nele o espírito do Don Quixote, né? De tentar levar uma condição igualitária para todo mundo, assim, né? Porque ele sabe que tem algumas pessoas nos andares de baixo que estão sofrendo, que não tem comida, então vamos ser bondosos e justos com todo mundo. Então, acho que vem muito mais a inocência do que essa polarização que o Cláudio estava falando, né? Acho que ele é muito mais inocente de cair naquela situação, de estar preso e tal, ver como funciona, ver que é um lugar injusto e tentar levar justiça para um lugar que não existe, né? Que não tem uma forma justa. Eu acho que ele tem um papel, assim, de reparador, né? Eu lembro que uma vez eu acompanhei uma atividade com crianças
E elas construíram uma cidade com carteiras empilhadas, desenharam ruas com fita crepe, avenidas, prédios e tudo mais. E aí, no final, a pessoa que estava mediando falou, agora é para destruir tudo. E aí, imagina, né? Começaram a chutar, derrubar, e não sei o quê. E aí teve aquele momento meio catártico, assim, e aí depois ele e eu ficamos observando a cena. E aí algumas crianças chegaram e começaram a arrumar. Tinha acabado a brincadeira, tinha acabado a proposta. Elas começavam meio que a levantar a cadeira, tentar pegar uma fita crepe e colocar de volta na parte da avenida. E aí esse professor falou para mim, você tá vendo? Todas as sociedades, ela tem os reparadores. Essas pessoas que acham que elas vão conseguir consertar, que elas veem o que precisa ser feito, parece muito óbvio, e elas tentam fazer a coisa acontecer, só que nunca é tão fácil, né? Nunca depende só dessa pessoa. Às vezes eu fico pensando que o Goren é um reparador, né? É uma pessoa que ele chega, vê, ele e a funcionária, e a ex-funcionária, eles chegam, eles sabem o que tem que ser feito, eles acham que é simples, já que tem comida para todo mundo, né? Já que tem uma porção para todo mundo. Mas não contavam com a humanidade, né? Aí que é isso, né? Uma humanidade mal alimentada. E nessa parte, enfim, eu tenho vários filtros, assim como nós todos, né, sobre o filme. A resposta que mais, sei lá, melhor eu encaro essa parte de ter um certificado, de passar por esse processo, tá quando, para mim, pelo menos, passa o filtro da religiosidade. Se você encarar, por exemplo, um certificado como uma passagem para o céu, não mostra o céu, você não tem essa garantia do céu, né? Você tem que sobreviver, né, a todas as etapas e tudo que acontecer para garantir o céu. Só que você não sabe o que é o céu, nem sabe se de fato ele existe. Desculpa aí qualquer religiosidade de cada um, né? Mas eu acho que tem muito a você crer naquilo para passar por aquela situação, né? Então, se você sobreviver a isso, tendo instrumentais ou não, mas se você sobreviver a isso, você garante o seu lugarzinho no céu, né? Um certificado no céu, né? Num lugar melhor, né? Passagem, enfim, para uma vida melhor, enfim, como cada uma encare isso. Mas para mim tem, porque tem vários trechos, várias passagens mais explícitas, inclusive, sobre essa questão da religião, né? Então é isso. Você crer em algo está muito próximo do que é o certificado. Né? Então, você crer numa entidade, né, em algo, é isso, né? Você está enfrentando porque você sabe que no final, se você passar na prova, você ganha um certificado. Pelo menos para mim, é uma resposta que deu uma respirada quando eu passei esse filtro um pouco mais da religiosidade. Eu acho que faz uma referência grande para a religião. Até a história que também a gente não entrou ainda, mas vai entrar, que é a história da criança, de estar lá no final do poço, né? Deles descerem até o último nível para poder libertar aquela criança, né? Para poder achar... E antes disso, veio uma pergunta que a minha mãe fez, que colocaram aqui embaixo, de falar da moça, né? Que ela vai indo pela plataforma, né? Ela fica subindo e descendo, teoricamente a mãe. Que ela vai procurar o menino, né? Então, eu não lembro muito bem dessa... uma das mais complexas, né? Que ela passa por todos os andares, vai procurando o filho, assim, né? Dizem que ela veio com o filho, né? Mas a ex-funcionária disse que crianças não podem entrar. Menores de 16 anos não entram. E aí tem várias discussões, né? De como essa criança estaria lá, se é mesmo uma criança, ou por que ela sobe e desce todo mês, porque ela vai indo pela plataforma, né? São serviços? O que você pediu de bom aí? O que você pediu de bom aí, Cláudio? Caramba, comenta falando sobre esse filme, é muito... Vai fazer propaganda. Vou fazer mexer aqui. Não, eu ia perguntar porque assim,
para quem não é muito fã, é difícil você comer e assistir o filme. Apesar do fio condutor lá ser a comida, tem muitas cenas escatológicas, assim, que com certeza. Sim. Não é o melhor momento. Vocês tiveram a oportunidade... a gente fala, e aí já estamos entrando nisso, que das analogias, né? Dentro dos nossos privilégios, tá podendo viver muitas coisas, acessado muitas coisas para poder fazer essas analogias que carregamos, né? Eu ainda não tive a oportunidade de trocar ou de conversar, talvez com outras pessoas que talvez não tenham acessado tantas coisas assim, só tenham visto o filme por entretenimento, por exemplo, né? Eu não sei se as pessoas enxergam nesse nível todo que a gente está enxergando de analogias, né? Eu não tenho essa certeza, embora acredite que todo mundo vê alguma coisa. Mas é isso, a gente sempre busca respostas ao filme, né? Mas porque a gente é carregado de experiências. Eu acho que é impossível passar pelo filme sem fazer referência nenhuma, né? Não tem como, ainda mais esse filme que é completamente aberto, né? Mas é louco, assim, né? Até e que aí depende muito do que cada um carrega, né? Da bagagem de cada um para você interpretar ou fazer analogias e referências, né? Até quem talvez não tenha uma quantidade rica de bagagens, vão fazer as referências dentro da sua cultura, né? Dentro do que carrega. Em um determinado momento eu me peguei pensando na estrutura do elevador, sabe? Assim, eu parei de pensar em referências de sociedade, sobre assim, referências sobre capitalismo, religião, inúmeras coisas que o filme me trouxe, e falei, como é que aquela porra daquela plataforma sobe e desce se não tem corda? Sabe, umas referências que assim, todo mundo vai ter alguma... Vai se impactar de alguma forma, né? Vai pensar, vai mexer com alguma coisa, né? Vai fazer pensar em algum sentido. De alguma maneira, não tem o sistema, também não tem corda, né, Ricardo? Não ouvi, Cláudio. Oi, de alguma maneira, o que mantém o sistema também não tem corda, né? O que mantém a religião também não tem corda. É um fio condutor que a gente não enxerga, né? Exatamente. E é isso, quando eu estava falando da religião, é isso, assim, o Chico falou muito bem, a fé em um lugar melhor vai te fazer cumprir uns preceitos de ficar enfiado lá num lugar que cada mês você está sujeito a comer ou não comer, com a esperança de um futuro melhor, né? Então, isso é um elevador sem fio, né? Bom, e a mulher? E a mulher, gente? Para mim, ela tem um ponto... Já para mim, ela traz bem o lado político, assim. Ela é meio anárquica, né? Porque ela não segue, pelo menos a regra que nos é explícita, né? Durante lá pelo Goreng, pelo Trimagazi, ela quebra isso, né? Quando você vê ela na plataforma, você não pensa, pô, como ninguém nunca pensou nisso? Né? E não é a partir da reação dela que ele toma as atitudes de subir e descer pela plataforma também? Não, ele começa a descer por causa do outro cara lá que tenta subir com a corda. Ele lembra dela, porque ela já havia morrido nesse ponto da história. Ele lembra dela, fala com esse cara e fala assim, me ajuda, eu preciso de você pra gente fazer isso aqui funcionar. Então esse... Preciso ver de novo esse filme. Tem muita referência que vai... Eu acho que é isso. Como ela quebra a regra, você percebe que, apesar de algumas linhas, principalmente de texto, principalmente do Goreng e tudo mais, todo mundo é meio contra ela, né? No entanto, que das poucas imagens dela, tem isso, o pessoal quer violentar ela, né? Ninguém quer entender de fato, né? Sabe uma história, né? Mas não quer
né? Não quer conversar, né? Ela está quebrando ali o paradigma, né? Que é estabelecido, afinal ela se coloca na plataforma, né? E ninguém busca essa compreensão, né? Na verdade, todo mundo questiona e não muda o seu status por causa disso, né? Né? Aí, claro que a gente não tem racionalidade nenhuma, né, no filme, se você parar para pensar. Não no filme, na relação entre as pessoas. Não são relações entre os andares, né? Não são relações racionais em nenhum aspecto, né? Porque é isso, eles tentam explicar, tentam falar, eles olham essa mulher subindo e descendo e eles só conseguem enxergar uma boca a mais para comer, que uma pessoa a mais que vai pegar a comida que veio para mim agora. E é isso, né? Na fome, onde fica o humano, né? Sei lá, acho que é. E acho que aí dá para colocar as nossas bolhas, né? Também. A discussão sobre bolhas, né? Você só conversa com quem tá ali, no seu mesmo andar, ou então lá de cima ou de baixo, mas muito próxima, né? Muito próximo, né? Não necessariamente com quem você concorde, mas existe um limitante, assim, né? Ninguém dialoga mesmo com todo mundo. Não, e o Trimagazzi traz isso no começo, né? Ele diz que tem os de cima, os de baixo e os que caem. E que você não conversa com os de baixo porque eles não merecem, e com os de cima porque eles não vão te ouvir. Pesado. É isso hoje? Hoje em dia, vocês acham que é isso? Acho que, vixe, hoje, diálogo, hoje, como é que é assim? Aí vira outra live. Nossa. Se a gente for falar de diálogo hoje em dia, em 2020, no mundo. Hoje, não sei, né? O diálogo está totalmente inviabilizado, né? Eu também separo a vida não, a categoria de pessoas com todos os meus preconceitos e com todas as minhas arrogâncias e com tudo que eu tenho de pior em 3 coisas, em 3 possibilidades. Como que, Tainá, me relembra então, por favor, como que é que ele separa aqueles que de cima, os de baixo? Os de cima, os de baixo e os que caem. E os que caem, né? Beleza, eu separo a gente em 3. Filhos da puta, trouxas ou burros, e o terceiro é hipócritas. Aí eu saio, vou comer mais um pouco. Eu já conheço essa teoria do Cláudio, já. Postei e sai correndo. E você navega entre elas ou não, Cláudia? É polaridade, assim? Você só é uma das 3 coisas, assim? Ou você... Ou a gente vai permeando esses 3 lados aí? A gente vai permeando, acho que é atitude, né? Aqui eu fui filha da puta, aqui eu fui idiota e aqui eu fui hipócrita. Mas a gente tem uma identidade, né? A gente tem, tipo, signo, ascendente e lua, né? Então a gente tem uma identidade. Hoje eu sou um hipócrita. Mas o que eu queria dizer, assim, para mim é muito claro, assim, discussão marxista básica, classe dominante, filhos da puta mesmo. Tá bem claro. Trouxa, a classe operária, com todo respeito, porque aqui estamos, mas é quem atende a esse filho da puta. E hipócrita, basicamente, é quem tem um mínimo de domínio de informação. E aí você não está no andar de cima, você não está no andar de baixo por conta disso, assim, muito basicamente. Você tem informação. Educação é perigoso por quê? Porque você tem condições de derrubar o de cima com a educação, basicamente. Então, nessa linha, que foi construída com amigos de universidade, não é só da minha cabeça, é que a gente não achou uma quarta. Tudo cai em uma dessas 3 para mim. Então, nessa linha, eu acho que esses que caem, é ótimo. O que ele traz, que é isso, de cima e de baixo, aqueles que caem, para mim dá uma outra live de fato. Assim, a gente pode ficar só nisso. Tem uma e infinidade. O fim do filme? Aquelas. E o fim? E o final do filme? Não porque eu quero que acabe, não é isso, não. É que o final tem muita coisa. Tem muita coisa para ser dita. Ou não? Tem muita coisa.
É assim, tem um monte de referência, né? O que a... Por que salvar a Panacota, né? Por que a Panacota é a mensagem para as pessoas lá de cima, né? Já volto, gente. Também, todo mundo possa sair correndo, né? Adorei isso. Mas mas eu acho que antes, inclusive, disso, tem o... Como é que é o nome do... Bahará, né? Que é o que assume o papel, né? de luta. Não, que se junta com ele para lutar, né? Para ir lá embaixo, né? Por 50 primeiros andares lá, ninguém comer e levar comida a partir do 51º andar para baixo, né? Não, e é engraçado, porque ele aparece numa parte do filme onde o próprio Goren ele já tá mudado, né? E aí, do nada, aparece um cara extremamente esperançoso, inclusive com uma corda, né? Tentando conversar com o de cima. Em algumas das referências que eu li, fala que esse personagem ele é a fé, né? Ele representa a fé, o cara que o Goren lá se apoia para ir lá no fundo do poço, né? Então é o que dá esperança pro cara, pro personagem principal lá. Então é a personificação da fé. Enquanto isso, estamos vendo... voltou. O que eu perdi, gente? Estamos falando... Estamos falando sobre o Bahará, que é aquele personagem que aparece com a corda. Ah, sim. O que você estava falando? Eu li em algum lugar que ele é tipo uma personificação da fé, assim, né? Que o Goren lá, o personagem principal, se apoia nele para ir fazer a missão do Don Quixote, né? De ir lá para o fundo do poço, de levar comida para as pessoas lá para baixo, né? Então, eu vi alguma coisa assim parecida, justamente por ele levar uma corda, né? Por ele achar que quando ele chegar nos andares de cima, as pessoas vão ajudar ele e ele vai conseguir chegar no primeiro andar e escapar daquele lugar, né? Ele escolheu levar uma corda para ele poder ir subindo. Mas ele não contava que as pessoas eram tão babacas. Não, literalmente, a cena mais louca é ele tentando subir e o cara caga nele, né? Sim. É a cena mais literal, né? Caguei pra você. Pra mim é isso. Os filhos da puta que fazem isso, saca? O pessoal de cima aí, que literalmente caga pra gente. É o que a gente vê isso escancarado em cada notícia que a gente lê nos jornais. Tem algumas linhas de personagem, né? Eu fui anotando aqui, né? Tem aquele que se coloca no lugar dos outros, que é o personagem dele, do próprio Don Quixote. Tem quem trabalhe para o sistema, sem ter ideia, então, quanto ele é cruel, que é a figura da mulher lá. Tem quem tá lá em cima e não precisa mesmo pensar nos outros, vamos dizer assim, dentre os filhos da puta também tem várias nuances, né? Tem, de fato, quem ignora, o que é muito louco dizer isso, mas tem gente que realmente ignora que existe a desigualdade, ignora que a pessoa sabe que existe um sistema que comanda a coisa e acha que meritocracia acredita em meritocracia e tal. E mais do que qualquer coisa, ignora mesmo. Tipo, acha que vive no mundo de Alice mesmo, assim, sabe? Sim. Dentro de tudo que ainda continua sendo filho da puta, mas é um ignorante dessa filha da putagem. É isso que eu quero dizer. Sim. Tem quem tem empatia e tenta ajudar. Aí eu não entendi minha letra. Show. Tem quem menospreza a rede, talvez, alguma coisa assim. Menospreza, enfim. Tem quem não acredita mais em nada, é o descrente, de fato. Quem que é, nem lembro no filme, mas quem não acredita mais em nada é o próprio... Eu acho que é o próprio Trimagazzi, né? Ele sabe que quando ele é o mais confortado, né? Ele é... Ele é bem pragmático. Né? Não tem uma viagem do que pode ser. É bem isso mesmo. Não, e até depois, quando ele já tá morto e ele aparece pro Goreng,
Ele fica falando, tá vendo? Você se tornou o que eu era. Sim. Tem spoiler? Só que com spoiler. Eu ia falar isso, gente. Eu cheguei atrasada e tal, tive uns problemas aí, mas eu entendi que era com spoiler. É com spoiler, eu tô brincando. No começo a gente falou sobre isso. Tem spoilers à vontade. E a gente até falou que, embora assistir pela primeira vez, obviamente é super interessante, mesmo o spoiler, ele não estraga a experiência por completo, né? Até porque tem essa questão das interpretações. É verdade. Só para finalizar aqui, tem quem está embaixo e sobe, e aí esse quem está embaixo e sobe, a gente tende, eu acho que muito fortemente, quem experiencia a pobreza, eu não posso, tem que tomar cuidado com essa frase, mas, enfim, jogando no universo. Em grande parte, referências pessoais, tá? As pessoas que sofrem, elas têm, com a pobreza, literalmente, elas têm uma possibilidade de enxergar o mundo com mais humanidade. Porque ela sofreu, ela teve essa experiência de fato, e ela tende a não querer que as pessoas outras passem por isso também. Mas você tem uma gama também de gente que está ali, que sofreu a tal ponto também, e aí está a fragilidade da coisa, né? Que por ter a chance da vida dela de comer tanto, e depois de ter passado, né, tanta fome, ela vai querer comer tudo e ela não consegue enxergar o que ela teve como passado, né? E essa humanidade se perde, porque ela vai querer, no instinto mais animal, comer toda a mesa mesmo e poucos, né? E literalmente cagar também, como a gente falou para os outros. E tem quem tá lá em cima e cai. E aí, para mim, essa figura é muito legal. Então, a figura de quem cai é tipo, a pessoa tá... porque ela literalmente cai, né? Ela se joga do poço. São essas pessoas que ele fala. E entra muito naquela discussão que a Amanda trouxe um pouco antes de, tipo, será que é possível ser feliz com tudo, sabe? Você tem tanto de tudo, como é que você consegue medir as coisas? E aí, nesse caso, né, do poço, o cara tá... Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá no final. E ele não sabe tanto o que vai acontecer com a vida dele, que ele prefere falar assim, chega, não quero mais, cansei. É a perda de sentido, né? Quanto mais você entende, mais conhecimento você tem, mais as coisas perdem sentido. Não é uma afirmação bem pessimista, mas é isso. Quando você esgarça todas as possibilidades, você já foi lá para o andar 200 e já ficou no do primeiro... E sei lá, a gente sabia que tinham penas a serem cumpridas, né? Para algumas pessoas. Às vezes aquela pessoa sabe que ela vai ficar ali 20 anos, 30 anos, ou sei lá, um tempo que não é suportável para ela. E aí é isso, perda de sentido total. Quanto mais você entende o que está acontecendo, que não tem jeito. É um filme bem desesperançoso, na minha opinião. Não tem esperança alguma nele. Zero esperança. Não, acho que a única esperança é o final do filme, né? Eu vejo a menininha no fundo do poço como a esperança, né? A esperança está literalmente no fundo do poço. A gente não sabe se... Acuada, machucada e talvez nem exista. Isso. Então, e aí, no final, a gente não sabe se realmente ela era uma criança, né? Se não era uma ilusão, se a esperança é uma ilusão, ou se a esperança de melhorar, de ascender, de subir, de levar a mensagem lá para cima, se ela existe realmente, né? Não, essa mensagem, né? Desculpa, Tainá, fala. Não, pode falar, mano. Não, essa mensagem, assim, o que faz essa mensagem ter esperança? É a esperança de que as pessoas da cozinha descubram o que acontece lá embaixo. Eles acham que o que está acontecendo lá embaixo é porque as pessoas na cozinha não sabem. É muita ingenuidade, né? Mas no meio do filme tem um negócio muito louco, porque o cara fala assim, olha, eles não comeram a panacota porque tinha um fio de cabelo. Então, até que ponto também os caras... lá de cima não conseguem imaginar o que está acontecendo embaixo, né? Porque desce um banquete. Alguém sabe. Talvez o cara que preparou a panacota em si, talvez não, né? Talvez a pessoa que toca violino lá na cozinha, talvez não, mas alguém lá sabe. E o quanto essas pessoas, se souberem, vão ter autonomia para mudar alguma coisa. Mas é isso, talvez a esperança de que
se todas as pessoas de todos os andares do 1 são 333, que é uma referência religiosa tremenda também, né? É verdade. Além de ser referência é completamente bíblica, porque o 3 é o número, né? Muito... Sim, Santíssima Trindade, e como são duas pessoas, é 666. Isso, então o dobro, são 333 andares, cada duas pessoas por andar, você tem um inferno, que é o 666, né? Total. Não, tem várias analogias com o inferno de Dante também, né? Os círculos do inferno, né? Com Mas é muito louco, porque assim, o que me deixou completamente... Num primeiro momento eu fiquei pensando, pô, será que os caras eles vão tentar levar uma mensagem para as pessoas lá de cima, mas a que ponto? Que as pessoas sabem ou não sabem, tal, que o que está acontecendo lá embaixo? E aí vem aquela dúvida, porque que o cara fala, pô, eles não comeram a panacota porque tem cabelo lá. E sendo que os caras estão se matando, estão comendo o resto do resto do resto, chupando a rolha do vinho, né, comendo excremento, e o cara fala, pô, a panacota subiu, talvez eles não tenham aprovado. Para mim, essa é a... Eu vou já falar o meu final do filme, tá? Porque já está no gancho. Para mim, isso é o final. A mensagem não chega por quê? Não chega assim, nessa instância de fazer com que quebre o próprio sistema. Por conta do comportamento consumidor. Para mim. Ela não chega. Não é um final positivo nesse sentido. Por todo, e nesse sentido assim, literal. Para mim, mesmo a mensagem final, que é aquela coisa da possibilidade de subindo, né, e vai acontecer alguma coisa a partir daqui, a resposta está dada no meio do negócio, antes, né? As pessoas entenderam lá em cima, pelo menos quem faz, que era por conta do fio do cabelo. E o que é isso? É um comportamento de consumidor. Olha assim, quem estava morrendo de fome lá no, sei lá, do andar, quis comer a panacota com cabelo. Não é o capitalismo colocando como figura central esse cliente, essa coisa de ser servido, sabe? E o consumidor não foi atendido. Então, não quebrou o sistema. Ele só manteve porque a mensagem foi captada, foi tirada do momento humano. A figura humana, em substituição da figura que consome, do consumidor, capitalismo em xeque nesse momento, é o que, para mim, dá a trava do filme. Assim. O consumidor não foi atendido. Então, por isso, o sistema não é quebrado. Achei. Não, foi longe, o Cláudio. São várias. São muitas possibilidades, né? E assim, se no meio do filme tem umas referências que elas são um pouco, de alguma forma, indicativas, mas que deixam meio explícito, apesar de ser aberto, essas referências te levam para o mesmo lugar, né? O final do filme, não. O final do filme ele é muito aberto, né? Ele é muito interpretativo, assim, né? Cada um vai pensar de uma forma. Aquela criança existia, aquela criança conseguiu chegar no último andar e ela era alimentada, a mãe conseguia dar comida, ela era uma ilusão, ela não existia, né? É muito... interpretação. Então, a criança também leva muitas interpretações, porque, tipo, você vê que ela não sai de lá, mas que, ao mesmo tempo, ela não tá morrendo de fome. E que no andar dela, nada acontece. Os caras estavam com a panacota na mão, e aí não esfriava, não esquentava. Então, tipo, que lugar era aquele? Aquele lugar existe mesmo? Em que andar? Em que andar eles morreram de verdade? Não sei se morreram, né? Ali. De alguma maneira, a criança ela representa a esperança, claro, mas um elo, o elo mais humano ali. O que eu penso assim? É um lugar que é confortável, se ele não esfria, não esquenta, ele está sempre a uma temperatura, sabe, na qual permite o pensamento fluir, as conversas acontecerem. Não existe uma ameaça, é um ideal, é um utópico. É um lugar utópico. Eu não acho, aí mais uma vez, eu não acho que ele não existe por ser utópico. Eu acho que
Tem um vídeo da Rita Von Hunt, que, na verdade, é uma entrevista que ela deu pro Eduardo Moreira, se eu não me engano. Puta spoiler esse, cara. Puta spoiler pra vocês, se vocês não assistiram. Mas eu posso falar. Não, a entrevista dela. A entrevista. Mas o que ela fala no final, eu vou ter que dar, porque senão vai ficar sem vontade. Mas o que ela fala ao final é que aonde que ela deposita a energia dela, basicamente, assim, é na fraternidade. E ela dá um exemplo muito forte, assim, que foi de uma pessoa que... Eu não vou saber reproduzir exatamente a fala dela, mas ela colocou qual foi a primeira manifestação humana, enfim, a coisa mais rupestre possível de uma condição humana. Não sei exatamente se era isso, mas ela disse que era a possibilidade era um cara que tinha, sei lá, no osso do fêmur quebrado, rachado. E assim, foi consertado, sabe? O fêmur, a pessoa não morreu com aquela coisa rachada. Ela ficou por meses, semanas, sei lá, descansando, para que ela pudesse, então, se recuperar e aí voltar a caçar, voltar a comer, voltar à sua vida natural. E aí ela disse, esse ponto, assim, a pessoa, então, ela teve a condição de ter alguém para fornecer o alimento, enfim, as coisas chegarem até essa pessoa para que ela tivesse esse tempo e se recuperasse. E o nome disso é fraternidade, né? Você conseguir, nesse momento, estar atuando e ajudar para outra pessoa, para que ela se recupere e logo mais ela possa te ajudar, o nome disso é fraternidade. Então, eu acho que a criança, ela representa, e esse lugar representa um lugar nesse caminho também, na possibilidade do humano ser melhor. Esse é o seu fim, Cláudio? Esse é um fim otimista, né? Não, essa é a minha visão da menina. Assim, eu não acho que o fim tá. Do que ela representa. No final, o fim mesmo, eu acho que as coisas... não sei se poderia ter outras leituras, mas para mim, o fato da panacota chegar... É o do consumo lá, né? É a coisa do consumo que eu falei, que eu acho que o que não deixa, talvez isso, Amanda, o que não deixa a gente chegar nesse lugar, dessa menina, da fraternidade, de enxergar o humano, é justamente o comportamento do consumidor. Acho que talvez para mim é esse o caminho, que explica esse... Foi assim que eu acessei. A Márcia Rodrigues continua assistindo. Ela falou que tem uma frase que uma pessoa fala que ela vai comer tudo que puder, porque quando ela estava embaixo não deixavam para ela. É o ser humano. Aquilo, né? É o ser humano com fome. É o ser humano com privilégios, né? Quando está numa posição de conforto, de privilégio, não pensa no próximo. Não, e é esse lance do egoísmo, né? Já que não deixaram para mim, eu também não vou deixar para ninguém. É a raiva, a vingança, né? Sim. São vários sentimentos ali. Porque a gente não tem noção. Porque a gente não tem noção de quanto tempo a pessoa passou necessidade e no que isso se transformou dentro da pessoa, né? Sim. É um local de estar que deve ser muito difícil, né? A gente não sabe o que é isso. Não, e Passar também fome por um mês, por exemplo. E também, se fosse fácil, não teriam os que caem, né? Eu acho que tem uma possibilidade de mensagem, é que ela é bem, bem pessimista mesmo, porque é isso, né? É cíclico. Você começa de uma forma, você vai perdendo cada vez mais ali a dignidade, vai afundando, e em outro momento, enfim, são só os piores sentimentos que são mobilizados. Então, é raiva, é vingança, é ódio, é violência, enfim, né? Não tem muita possibilidade. E parece que quanto mais tempo a pessoa fica, mais ela vê que não tem jeito. Então, é um inferno mesmo, assim. É uma espiral de desilusão, de falta de humanidade, assim.
Porque por melhor que fosse a pessoa, dá a impressão que por melhor que a pessoa seja, ela vai ser corrompida. Ela vai se render de alguma forma, vai se entregar de alguma forma, né? E quem não se entrega morre, talvez, que seja o caso do Goren, que tentou, né, ali, enfim, mas morreu tentando. Não sei. E ele tá quase desistindo, né? Até chegar aquele personagem da corda, que eu me esqueci o nome. Sim. E aí... Bahara, né? Isso. Aí ele decide tentar consertar o sistema. Eu acho que é de propósito falha, também, né? É uma situação que não faz sentido nenhum ele estar ali. Eu acho que o personagem principal está sempre tentando achar um propósito, né? O primeiro é tentar que a comida chegue para todo mundo, depois é levar a mensagem lá para cima, é salvar a Panacota, depois é manter o menino, né? Então, é sempre tentar achar um propósito quando não tem, né? Quando num lugar que assim, é manter uma racionalidade num lugar completamente sem razão, né? O que vocês levariam? Interessante isso do propósito. Quem, Cláudio? O que vocês levariam pro poço? Então, mas sabendo... Não levem um cachorro. Não levem um cachorro. Nunca. Quem teve ideia de levar um cachorro? Por que levou um cachorro? Porque tive taquicardia desde o primeiro momento que aquele cachorro apareceu. Eu fiquei com taquicardia. Eu falei, não! Mas ela acreditava no sistema, né? Mas a pior coisa no cinema é matar o bicho. Você pode morrer um monte de gente. Morreu o bicho. Viu um monte de gente. Não, as pessoas também foi bem ruim, mas o bicho tem um apelo psíquico, emocional na sociedade que é foda, né? Que é bem problematizável também, inclusive. Sim. E que chama Ramsés, né? É muito curioso, né? Entre as terminologias do filme, o cachorro acho que é Ramsés II, se eu não me engano. É isso mesmo. É isso mesmo. Vocês sabem que vocês levariam? Ninguém respondeu, né? Não, todo mundo fingiu que não ouviu, Cláudio. Eu tô pensando aqui, mas sabendo... Tô pensando, deixa pro final, deixa pra gente encerrar, ó. Sabendo isso. Tô pensando... Não. Isso. Quem tá assistindo, coloque aí nos comentários. Xingue blogueirinho. O que você levaria para o poço? A gente não responde, a gente deixa que nem no final dos programas do Jovem Nerd do Azaghal, a pergunta da semana. E não responde. A gente pode responder na próxima live. Isso. Para garantir a audiência. Isso, garantir a audiência. Você quer saber? Está parecendo o João Kleber, hein? Não, O que tem dentro do cachorro? Gente, é o seguinte... Eu acho que, apesar da brincadeira, acho que é uma boa. Eu digo pelo horário já avançado que nós estamos, né? Quero dizer que foi, para mim, está sendo muito grato compartilhar. Que bom que vocês toparam, né? A gente está lá no grupo. Eu acho que pode ser uma. Eu estava conversando com quem estava chegando primeiro, o Ricardo, a Tainá. Que a ideia que eu tinha até o momento era de fazer uma conversa dessa a cada 15 dias, ou seja, sexta sim, sexta não. E se a gente já podia sair daqui com um filme, aí a gente joga lá no grupo do WhatsApp para quem e aí daqui 15 dias a gente faz desse mesmo jeito. E quem aparecer, que bom que apareceu. Né? A gente tem o poder de escolher o filme, então? Acho que sim, tirando o Cláudio que já escolheu. Cláudio já levou a... O Cláudio já está com o xizinho. O Cláudio já tá... né? Eu acho que... Porque uma das nossas ideias, antes de tudo isso, era tentar manter um grupo ativo e tudo mais. E dentro das possibilidades viáveis, eu acho que está dessa, da gente promover esses encontros, realmente publicar, mas não só para falar da gente no Facebook, mas para mostrar para quem está em Bertioga, para os nossos... que tem um grupo desse existindo. Né? Tem pessoas de fora que a minha ideia, eu só não convidei agora, porque, enfim, essa era uma primeira vez que a gente estava tentando conversar, mas quem sabe a gente, quem quiser conversar sobre tal filme, estaremos no dia tal conversando, sem necessidade de chegar numa grande conclusão ou no final ter uma resposta. Né? Eu acho que, sei lá, acho que vale a tentativa. Para quem gosta de cinema como eu, conversar sobre cinema...
Nossa, para mim também. Também, concordo. O que a gente não entrou em nada, assim, a gente entrou muito no lance da história, né? Mas e alguém tem alguma posição tecnicamente sobre o filme, assim? É um filme super barato, né? De uma certa forma, do filme, a luz do filme. É um filme de orçamento muito barato, assim, né? Para produzir. O que você ia falar da luz, Xing? Não, partindo para essa parte técnica, a luz do filme, né? Porque ela também é um fio condutor. Né? Esfria, esquenta, né? As cores do uniforme padrão de presidiário, né? De pessoa em reclusão, né? Então, esses elementos eu acho que estão, sei lá, acho que também fazem parte da construção da história, inclusive. No entanto, que a gente tem uma tendência, embora a iluminação seja controlada a temperatura, a gente tem uma tendência a pensar que quanto mais baixo o andar, mais frio é. Verdade. Eu falando comentário sobre ser de baixo orçamento, eu acho que esse é outro filme que mostra o quanto as pessoas se engajam, se esforçam em fazer uma coisa boa quando elas querem, mesmo quando não tem um orçamento muito grande, né? Às vezes com um orçamento gigantesco. Milhões, né? O cara faz um monte de bobagem, começa a enfiar um monte de coisa ali que não faz sentido, mas quando o cara tem um orçamento limitado, ele fala, não, eu vou fazer a melhor história que eu posso com o que eu tenho. A criatividade ainda é o melhor recurso, né? Sim. Técnico, é o melhor recurso técnico. Se dá muita grana, vai aparecer os Transformers dentro do buraco lá. Sim. Vocês vão definir qual vai ser o filme, mas eu queria pedir para vocês uma dica de filme. Eita! O Xing é bom para isso. Gente, eu tenho que confessar, eu vim muito despreparada, eu não sabia que era no Facebook, desatenta, não vi isso lá, depois voltei nas mensagens e eu falei, eita, eles avisaram. Mas não vim preparada, da próxima vez eu venho preparada com anotações, tipo Cláudio, e com listinhas de filmes. Gente, também. Se todo mundo fizer isso, vai demorar 4 horas. Não, mas aí a gente também tem que organizar essa parte. Agora que a gente entendeu o que é, a gente também pode pensar em dinâmicas, né? De um roteirinho, de perguntas. Vocês terem uma ideia de como eu estou precisando também de indicação de filme nessa quarentena, tinha nada para fazer, eu e a Camila, a gente assistiu Game of Thrones inteiro, eu não tinha visto nada. Olha. E aí, por absoluta falta do que fazer, a gente começou a ver Velozes e Furiosos, desde o primeiro, o segundo, terceiro. Meu Deus! Então eu tô precisando de indicação. Nossa, isso é um pouco de tortura, um pouquinho é torturante. Então, que vai sair do Netflix. Vocês devem ter ouvido falar, talvez. Que é o Corra. O quê? Nossa, Corra. Corra. Vai sair? Mas entrou agora. Não, esse aí eu acho que eu já vi. Não, eu não vi isso também. Mas entrou há pouco tempo, porque eu procurei muito, gente. Aí quando eu comprei no YouTube, quando eu aluguei no YouTube, na semana seguinte entrou na Netflix. Eu lembro, eu sei. É recente. Vai sair já, que pena. Nossa, gente, Corra. Corra é maravilhoso. Um bom filme pra gente conversar sobre. Então, do mesmo diretor tem o Nós. Eu não vi aí. Do Corra. É na mesma pegada também, assim, é muito louco esse filme também, vale a pena. Só que ele aumentou o nível de tipo, você não entendeu o que tá acontecendo, ficar muito desesperado. Assim, mas não só o Corra vai sair, mas também o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças vai sair também. Esse é de quando nós era jovem, né, Cláudio? Isso aí é de quando a gente era ainda... Tainá não sabe, talvez para Tainá não. Pra gente, nós vimos no cinema, entendeu? Não, eu já era nascida, gente. Tainá, pega todos os filmes do roteirista do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. O cara é o nome dele mesmo? É o que fez Quero Ser John Malkovich, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, tem o... Como é que chama o outro? Meu Deus, doido, aquele da orquídea, da planta lá, aqueles... Magnolia. Não.
Eu vou lembrar o nome. Eu preciso achar o nome do... Quer ver? Ponto de mutação? Nossa, É o Michel Gondry. Não tinha planta? Qual é esse? Ai, gente. O Charlie Kaufman, né? O Mundo de Andy. Não, Charlie Kaufman é o... meu Deus, fugiu o nome. Adaptação. É que, assim, é um roteiro sobre um livro, então você vai tendo a história paralela do livro e a história acontecendo na vida real. Os roteiros desse cara são fantásticos, assim. Pega todos os filmes dele, que ele é roteirista, é muito bom. Quero ser o John Malkovich, adaptação... Não, esse filme é maluco, nossa. Ô, Cláudio, você estava falando você está com uma lista de filmes que vão sair da Netflix, é isso? Você estava falando? Eu vi correndo mesmo, porque eu descobri que aí essa semana. Eu saí correndo para assistir. Literalmente, mas aí eu assisti e eu tô com ele aqui ainda na cabeça, esse Corra. É um tanto... Não, Corra é sensacional. Eu acho que a gente... Você me deixou num lugar muito desconfortável. Eu ia dizer que a Amanda ficou bastante animada quando eu falei em poder escolher o filme. Eu acho que ela pensou em alguma coisa. Ela tem algum. Não pensei, não. É só efusiva. Eu sou uma pessoa efusiva. Gente, é o seguinte, só pensar que esse filme ele tem que estar pelo menos pelo nosso grupo, filtrando por isso, não precisa ser dessa forma, mas é isso, a maioria das pessoas tem Netflix assinado, não tem as outras plataformas, né, Amazon e tudo mais, ou tá no YouTube, né, tem que estar de uma maneira que as pessoas consigam assistir, né, só lembrar disso. Tô tentando aqui puxar. Nossa, gente, eu teria que ver. Deixa eu ver minhas listinhas. Eu não tenho o que falar agora mesmo. Eu sou dessas. Falar, porque não posso falar. Não pode falar, Cláudio. Não, você pode. Vai, Cláudio. Pode, é que a gente que decide. Você pode falar, mas quem decide é a gente. O seu voto tem peso negativo agora. Não é eu quero ser surpreendido por vocês. Eu não quero pensar mais, não. Eu quero que chegue, né? Cláudio, se você gostou do Corra, assim, foi impactado, procura o Nós. Tá no Netflix também, é o mesmo diretor. Nós tá no Netflix? O Nós, acho que tá. Eu acho que não. Tá no Netflix? Ou eu vi no Globoplay? Fala Globoplay rápido. Globoplay. O Nós não tá, não. O Nós não tá. Eu vi, acho que eu vi no Globoplay. Então, nós fizemos uma assinatura. O Parasita, né? Vocês acham que o Parasita tá muito falado? Não sei, né? Já foi. Não, legal também. Parasita é bom. Eu fico pensando também que tem que ser um filme que as pessoas viram, né? Tem que ser um filme que as pessoas viram. Não que elas vão ver só nos 15 dias. É um filme que tipo, esteja no imaginário das pessoas, de alguma forma, sabe? E a gente pode pautar pelo que acontece no mundo hoje também, né? Sei lá. Pode abrir uma votação também. O Xing faz acho que a gente não precisa decidir agora, né? Até pelo avançado da hora. Sim, não precisa decidir, mas vamos deixar marcado então daqui 2 sextas, porque aí eu tento fazer isso da maneira mais ágil possível. Sim, a gente vai falando lá no grupo do filme. Isso. E o Cláudio não vota. Não, mas aí o Xing tinha falado de ter oportunidade de outras pessoas entrarem, né? Sim. No grupo do cinema lá do Sesc, ele fica restrito a quem... Acho que quem está no grupo é quem participou do curso, né? Sim, mas aí eu faço... Aí a Tainá faz uma arte... A Tainá sabe fazer uma arte convidando as pessoas para o debate. A Tainá sabe fazer umas artes legais. A gente escolhe o filme, ela faz a arte, a gente publica no WhatsApp, no Facebook e vai chamando. Legal. Sim.
Eu não sabia que eu estava entrando no negócio. Assim. Eu sei que eu vou polemizar agora, é que a gente falou de votação. Polêmica! E No final. Não, é só uma sugestão pra gente mesmo. No Telegram tem a opção de você abrir uma votação mesmo. Então, eu estou amando o Telegram. Então, se a gente quiser agilizar a nossa vida, a gente pode fazer Telegram, que é mais bacana. Eu não baixei ainda. Eu vou baixar. Eu não tenho ainda, vou procurar saber mais. No Telegram tem essa opção de fazer enquete. E, tipo, tudo que a gente colocar lá, se alguém novo entrar no grupo, não precisa colocar de novo para essa pessoa, que ela tem acesso. Ah, legal. As conversas elas ficam pelo total. Histórico. Fica histórico. O Telegram tem histórico. Sim. Legal. E aí, se cair, se um dia a gente for investigado pela CPI, não tem como pesquisar também. Diz que é mais seguro, não é? Que o WhatsApp. O Telegram é bem mais seguro que o WhatsApp. Ele é mais criptografado. Acho que o Rafa estava falando que ele voltou de Brasília, acho que numa reunião do Greenpeace, aí a indicação do Greenpeace é que todos os membros passem a trocar as mensagens pelo Telegram. Ainda mais com esse governo maluco aí fuçando tudo, né? Então... Acabou! Tô brincando, Ricardo. Ai, tristeza no coração. Não aguento muito. Não tem jeito, vira e mexe, cai nesse... Cai nesse poço. Vira e mexe, cai nesse poço. Vai ficar todo mundo escolhendo filmes que vai cair nesse cara. Eu já sei, eu levava o Bolsonaro. Eu acho que a gente não podia tentar... Eu levava o presidente pro poço. Pronto, cara. Eu me sacrificava para resolver o problema, tá ligado? Eu não sei se eu jogava ele primeiro e depois vejo quanto tempo eu durava lá. Eu esqueci que essa porra tá sendo transmitido pelo Facebook. Fora os palavrões do Cláudio. Se não caiu até agora, depois do Cláudio, não cai mais. Carluxo. Derruba? Gente, eu nunca fiz isso. Derruba se fica falando palavrão? Aquelas loucas. Toda a transmissão ao vivo, o Facebook, o YouTube, ele tem umas regras que eu não sei as regras de cor nem nada, mas, por exemplo, se direito autoral de música, mostrar C, sabe? Essas coisas, eu não sei como eles codificam isso, mas derruba. Pode crer, entendi. E aí também esse negócio de palavrão... Eu sei mais ou menos pelo YouTube que se você fala muito, eles não te consideram family friend, então não deixar ir para outros perfis que criança pode assistir, essas coisas assim. Não, eu já tive live que caiu já. Eu estava assistindo e a live caiu. Foi derrubada. Caraca. A gente pode pensar, então, em levantar alguns filmes. Isso. Que tenham alguma coisa a ver com o que está acontecendo no mundo. E acho que isso e como tem muita coisa acontecendo no mundo, a gente pode ter uma variedade grande aí também. Sim. Ou não? O que vocês acham? Contágio, de fechar, de ter uma linha, entendeu? Você não vai cair no pandemia, epidemia, contágio. Nossa senhora. Por favor, não. Não, gente, tem mais coisas acontecendo no mundo. Vamos ver. Vejam bem. Não, aquele para mim, ele traz a questão, claro, racial, só que eu não me sinto confortável em falar por isso, né? Não é meu lugar. Então, eu assisti. Acho que não precisa nem ser só isso, né? Então não é uma... A gente pode pensar em qualquer filme que dê uma discussão para o mundo, assim, né? Tipo, a gente pode tirar do fictício e trazer para o real. Algo assim. Olha só, temos uma sugestão aí. Só querendo encaminhar uma sugestão, por favor. Estamos aceitando sugestões. Aceitamos sugestões. Coloque sua sugestão no comentário.
Vai sair todo mundo blogueirinho daqui. Jesus. Ah, é a Sol! Oi, Sol! Parece que né? Oi, Sol! Sol! Que Bertioga, Sol! Quem que é a Sol, gente? É sua amiga? Eu conheço? A Sol é uma companheira de trabalho. Era de Santos e agora acho que está em São Paulo, se não me engano. Oi! Ah, que massa. Nossa, saneamento básico é muito legal, gente. Também é muito legal para falar de cinema, para falar de fase. E é o cinema do cinema, né? Saneamento básico, eles estão fazendo um filme, né? Sim, é maravilhoso esse filme, gente. Temos que ver se tem a disponibilidade, né? Adorei, Sol, a sugestão. Olha, eu acho que dá pra ver. Se ele tiver disponível... Vou deixar uma pílula aí. O saneamento básico, eu não sei se é o diretor mesmo, ou o roteirista, que é o mesmo que aquele filme referência para qualquer discussão, enfim, de desigualdade social, né? Que é a Ilha das Flores. Eu acho que é o mesmo diretor. É sensacional, gente. Só que eu tenho que acabar com seus sonhos. Eu descobri umas coisas aí esses dias. Não sei se posso falar, mas existem desdobramentos no Ilha das Flores. Dá uma procurada lá no Facebook, vou deixar essa para vocês. Procura depois o Ilha das Flores, assim. Olha, ela é uma pessoa articulada, ela consegue até conversar com alguém do Sesc TV. Olha só, para disponibilizar. Gente, tem amigos influentes aqui. Muito bom. Mas assim, de qualquer forma, eu dei uma pesquisada rápida, ele tem completo no YouTube. Maravilha. YouTube é uma coisa que todo mundo... né? Então a gente consegue acompanhar. Bom, por enquanto tá indo esse, né? Tá. Eu vou ter que rever, cara. Eu vi esse filme, sei lá, muito eu vi faz tempo também, Ela tá falando que ela é do Sesc TV. Sim. Isso, é a Sol. Ela era do Sesc Santos. Que ela era do Sesc Santos, é verdade. Gente, ô Sol, queremos você aqui. Aquele, tipo, Danilo. É verdade. Se inscreva, como é que é? Se inscreva, ative as notificações, o sininho. Não tem uma página. Show. Fechamos? Gente, fechou? Fechou, então. Olha lá, outra sugestão, narradores de Javé. Olha, verdade. Eu acho que a gente pode deixar aberto para sugestões também, não é? Aqui? Sim. Fica disponível depois? Eu não sei. Fica. Meu Deus, a minha figura na internet, assim. Vai ser Tá público. Tá tranquilo, a transmissão tá boa para todo mundo. E aí a gente pode colocar as nossas também depois, não? Sim. Não sei. Sim. A gente põe... sim. A gente dá um prazo aí de uma semana para a gente confirmar de fato e a outra para o pessoal assistir, quem não assistiu ainda, ou for reassistir, beleza? Beleza. Gente, 10 da noite, hein? Caramba, conversamos por quase 2 horas. Quase 2 horas. Vai para 2 horas de live já. Isso nós 5 só, hein? Se aumentar esse grupo, vai madrugar aqui, cara. Né? Cara, mas foi uma iniciativa. E além dos nossos colegas, tiver mais gente de Bertioguinha, né, assistindo, acompanhando, eu acho que a gente tem como contribuir para isso, de verdade. Deixar referência e tal. E acabando essa pandemia, a gente acha que tem um lugar aí, né? Outro dia a gente estava conversando com o cara do Burgers on Fire, ele disponibilizou lá para a gente assistir, né? Ele tem telão, tem um esquema, ele super topa, curte cinema também. Sim. Legal. Dá pra gente tomar uma cerveja, ver o filme, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer e bater um papo. Cerveja no cinema! Que é o paraíso! Ai, que sonho! Já tá aqui, ó. Meus amigos. Cerveja no cinema, cara! Como a gente nunca pensou nisso? Mentira, eu não acho que não ia dar certo pra mim, na verdade. Não sei.
2 horinhas só dá. Tá bom, gente. Gente, deu. Então tá, né? Chega. Gente, obrigado a todos aí, a todas. Internet, sol. Tchauzinho, gente. Valeu. Até. Tchau. Tchau. Abraço. Como é que sai daqui?